Eclesiastes capítulo 12. A gente vai continuar naquela proposta de analisar, de buscar, de encontrar a felicidade a partir das 4 estações da vida, a partir dos nossos ciclos. Versículo 1 de Eclesiastes 12 diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Podemos ler todo mundo junto? O versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Nós iniciamos no final do capítulo 11, quando o texto nos apresenta a questão, vou até ver aqui, quando diz: alegra-se, jovem, na sua mocidade. E nós passamos na semana passada, não pela juventude, mas pela infância, pensando na primavera da vida, nos primeiros momentos das nossas vidas, como nós podemos nos espelhar, nos inspirar nas crianças. Até porque a palavra de Deus diz que dos tais é o reino dos céus, e se não nos portarmos, nos comportarmos, nos convertermos como criança, jamais veremos o reino de Deus. Quem lembra de uma das características que nós precisamos buscar em semelhança às crianças que nós vimos semana passada? Um pouco da inocência das crianças. O que mais? Oi? Simplicidade, alegria. Ainda bem que não foi de memória, né? Porque já deu para ver que os irmãos não dão. Mas falamos que as crianças têm essa pegada, né? Alegre, que as crianças perdoam muito rápido, diferente de nós adultos, que a gente guarda mágoas, que a gente guarda rancores. A criança briga aqui e daqui a pouco instante, se os pais não atrapalharem, já estão correndo de novo com o amiguinho, com a amiguinha. As crianças têm fé, elas acreditam nos mais velhos, e até por isso, por essa ingenuidade, muitas são aliciadas, né, pela pedofilia, pelo crime e tudo mais. Mas são características que agradam a Deus: a simplicidade, a ingenuidade, né, ser de inocentes para o mal, mas excelentes para o bem. E quando nós aceitamos Jesus, a primavera da nossa vida cristã, a gente é assim, a gente se alegra com as coisas da palavra, a gente tem desejo de estar nos encontros, na oração, na vigília, no estudo bíblico, a gente fica babando no louvor, na pregação, e aí quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a discutir com a palavra. Não, mas isso aqui não é para essa fase da vida, a gente perde aquela simplicidade. E hoje nós vamos falar da juventude. O texto que diz para lembrar-se do Criador, a palavra lembrar, ela aparece realmente mais traduzida, quase todas as traduções dela têm a ver com memória. Lembrar-se, relembrar, trazer a memória, dar atenção, mas em uma tradução aparece a questão de chama. Interessante, né? De chama de calor, de fogo, uma coisa que arde. Então, arder pelo seu Criador nos dias da sua mocidade. E a mocidade tem um pouco disso, tem um pouco desse fogo, das paixões, da intensidade, o vigor, a força. Apesar que quando eu vou jogar bola com algum dos moleques aqui da igreja, eu percebo que isso já meio que passou. Por isso que eu continuo insistindo, Jairzinho. Mas jogar bola com o Isaac, com o Gustavo, tudo podre. Marco Júnior, Felipe, marca os meninos aí, tudo podre. Já perdeu aquela intensividade. Mas o jovem tem, para o trabalho, para o estudo, tem uma disposição que os adultos talvez já não tenham mais. E nós precisamos resgatar isso a cada momento, no que diz respeito à nossa fé, no que diz respeito ao louvor, no que diz respeito à adoração, nós sermos intensos, nós sermos apaixonados, nós sermos vibrantes, nós sermos... O que mais? Me ajudem, quais são as características aí dos adolescentes, dos jovens, quando a gente fala de movimento, dispostos, né? Eu
trabalho em colégio há muitos anos, outros irmãos são da área da educação. O adolescente na escola, ele é apaixonado, o menino, por duas meninas normalmente. Aquela e todas as outras, né? Ele gosta de todas. E os meninos ali com 14, 13, 15 anos, estão sempre apaixonados. E nós precisamos, sim, ser apaixonados pelas coisas do reino de Deus. Nós precisamos dessa intensidade. Nós precisamos lembrar, atentar, reconhecer o nosso Criador nos dias da mocidade. E precisamos renovar a nossa fé a cada manhã. Esses dias, lendo um livro a respeito de ética cristã, eu nunca tinha pensado daquele jeito. E o autor, que é o Dietrich Bonhoeffer, é um livro fantástico, indico para os irmãos. Ele diz o seguinte, que há uma necessidade de nós buscarmos a renovação diária com Cristo, porque diariamente Cristo faz coisas novas. Diariamente. Então a relação com Deus, ela é dinâmica. Apesar de haver um momento que nós nos arrependemos para o pecado, na condição maior de pecador, e então aquele momento de arrependimento, diz o texto bíblico, que creu Abraão no Senhor, e naquele momento aquilo lhe foi imputado por justiça. Ele foi declarado justo. Mas nós vamos nos arrepender vários outros momentos da vida e pedir perdão a Deus. Mas há um arrependimento que é único. Há uma renovação do Espírito que também é única. A gente nasce de novo. Fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tivemos o carimbo, o selo do Espírito Santo. Isso aconteceu na tua vida. Amém? É um momento fantástico, é um momento ímpar na vida. Mas todos os dias a gente precisa se renovar no Espírito, porque todos os dias o Senhor pode e quer fazer coisas novas. E a vida do jovem tem um pouco disso, de busca de novidades, de busca de curiosidades. Há um certo ímpeto até para a rebeldia, porque há uma inconformidade com a coisa comum. Eu não quero apenas isso, eu quero algo novo. E Deus tem coisas novas a nos dar todos os dias. Sim, o jovem precisa se rebelar constantemente contra o pecado, contra a maldade, contra a injustiça. Não devemos nos conformar. Nós devemos, sim, ter um ímpeto de mudança constante a respeito disso. E algumas coisas a juventude traz mais do que em outras fases da vida. Uma dessas características é a força. E a palavra de Deus vai dizer, jovens, escrevi a vocês porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês já está no passado, já aconteceu. Tem gente buscando a vitória do inimigo no dia de hoje. Tem gente querendo vencer o inimigo no dia de amanhã. E nós já somos declarados mais que vencedores. E o jovem tem essa força, porque foi declarado a ele a vitória. Muitas vezes, entende-se que o jovem, ele está no momento mais fraco da sua vida, porque ele ainda é jovem, é inexperiente para algumas coisas, e ele estaria mais suscetível a cair em determinados pecados. A palavra de Deus diz exatamente o oposto. Ele não é mais fraco, ele é mais forte. Quando que o jovem é mais forte? Quando a palavra de Deus permanece nele. O Samuel Bomba não está aí hoje não, né? Que eu queria falar de forças fakes, de forças fantasiosas. Cadê meu amigo Samuel? Fez aniversário esses dias? Está na live? Marca aí o Samuel. Samuel, falando de forças fakes, aquela, para quem conhece Samuel, é um que vem com as bexigas, assim, se você estourar, aqueles músculos somem. Mas a força do jovem não está no seu vigor físico, até porque Isaías vai dizer que os moços e os jovens de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A força da juventude não está no fato de serem mais novos, até porque tem muito jovem acabado, né? Fala sério, tem uma galerinha, né?
não é a questão da idade, mas é a questão da promessa de Deus, que o jovem seria forte, enquanto a palavra de Deus permanecer nele. Há uma força na vida do jovem inimaginável contra as forças espirituais do mal. Porque a palavra de Deus declara que há vitória na vida do jovem. O jovem equivocadamente se sente apequenado diante de determinadas situações, se sente apequenado diante do futuro. Então a gente vê aquele recorte, principalmente ali a turma do 2º, 3º médio, 15, 16, 17 anos, pensando em vestibulares, se vão passar, se vão conseguir entrar numa faculdade, se vão conseguir pagá-la, se vão conseguir financiamento, se vão conseguir bolsa, são tantas perguntas. E ele começa a olhar para o futuro e ele tem medo, quando na verdade a palavra de Deus diz que ele já venceu. Nós precisamos abençoar os nossos jovens e tirar o medo deles, o medo do hoje, o medo do futuro, o medo da rejeição, o medo do engano, o medo de não dar certo. Mas e se eu escolho essa atividade, essa profissão, esse namorado, essa namorada, se eu escolho, se isso não der certo, se não for isso de Deus para a minha vida, ele já sai com medo do fracasso, quando a palavra de Deus nos garante a vitória. E nós precisamos lembrar que os jovens são fortes. E eles sempre serão fortalecidos, enquanto a palavra de Deus permanecer neles. É interessante que o Senhor Jesus escolhe 12 discípulos. E a historiografia bíblica, a história da igreja, entende que aqueles personagens todos eram novos. João, por exemplo, o evangelista, seria inclusive mais novo do que Jesus. Jesus começa a sua caminhada com 30 anos. Alguns entendem que João, quando foi chamado, escolhido por Jesus, teria algo em torno de 20, 22, 23 anos. Quando a gente olha para os personagens do Antigo Testamento, ainda são chamados mais novos. Samuel era um pré-adolescente, Davi era um adolescente, José do Egito, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, todos jovens, que são separados para coisas excelentes. Josias, quem falou aí? Josias, entre pré-adolescente, adolescente, e quando Josias toma aquela decisão fantástica de resgatar o culto ao Deus verdadeiro da maneira certa com que a lei dizia, ele era um jovem que tinha reverência. Muitos adultos confundem alegria, o movimento do jovem, com irreverência, equivocadamente achando que reverência é velório, as pessoas estarem paradas, quietas, as pessoas estarem com uma fisionomia mais tensa. Nem tudo que é silencioso é reverente. Lógico que nem tudo que é barulhento também é festa a Deus, mas necessariamente a falta de movimento, um culto estático, parado, não necessariamente seja reverência a Deus. Permitemos que os jovens se movimentem, porque nele está a força. Mas também permitamos que os jovens sonhem. Passe mais uma. Uma outra coisa que acontece muito na juventude são os sonhos. E a palavra de Deus cita um dos meninos sonhadores aí, foi José. E o texto bíblico diz que José teve um sonho. E quando José conta o seu sonho, que era espiritual, os seus irmãos, que são carnais, passam a odiá-lo. Jovem, não se esqueça disso. O Senhor Jesus vai dizer, se odiaram a mim, também odiarão a vocês. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Mas se guardaram as minhas palavras, disse Jesus, também guardarão as vossas. Por que muitas vezes o jovem tem determinados embates na sociedade? Porque o jovem cristão é forte na palavra de Deus, ele sonha as coisas do Senhor, ele se alegra com as coisas do Senhor, e isso incomoda o mundo. E as pessoas passam muitas vezes a questionar o adolescente, a questionar o jovem, por que ele não está neste movimento, por que ele não está naquela rotina, por que ele não está fazendo isso, aquilo outro, que tantos jovens estão fazendo. E ele vai dizer algumas coisas. A primeira, porque eu já encontrei a felicidade.
Eu não preciso me deleitar nessas coisas menores, porque eu já tenho uma felicidade maior. E porque os meus sonhos são maiores. Quem sonha no Senhor, sonha grande. José não sonhou com coisas pequenas. José nem sabia, na verdade, com o que ele estava sonhando. José só vai ter esse entendimento muito lá adiante. Jovem, tem coisas na sua cabeça e no seu coração que você sonha hoje, mas só vai fazer sentido lá na frente. Mas não deixe de sonhar. O que significava os feixes que se dobravam? O que significava as vacas magras que comiam as vacas gordas? Faraó não consegue entender aquilo, porque a inteligência espiritual é para aquele que tem a mente de Cristo. Foi dada a José, foi dada a Daniel, não é dada a qualquer um. Nós precisamos voltar a sonhar os sonhos do Senhor. Essa semana saiu uma pesquisa, e talvez algum dos irmãos tenham visto, falando que cerca de 30% da juventude, e de tempos em tempos eles mudam, né, esse recorte do que é ser jovem, né? Aí a juventude em alguns momentos vai dos 18 anos, tem alguns momentos que vai dos 16 anos, dizem que a adolescência agora vai até os 50 e tantos anos, tem umas coisas doidas, né? Tem umas coisas doidas. Quando a gente vê alguns homens barbados aqui na igreja com algumas atitudes infantis, eu entendo isso. Então, a adolescência está mais tardia. Mas, dizem o básico, né, que a juventude vai do recorte ali dos 17 anos até os 30, 34. É uma fase tida como jovem. Você que já passou dessa idade, já é tiozinho. Né? Não sei se te avisaram. Né? Mas até os 30 e pouco. Mas, nesse recorte, é a idade da juventude, pelo menos para o IBGE, para os censos de pesquisa. E aí colocaram que o jovem, 30% da juventude brasileira são chamados de nenéns, nem trabalham e nem estudam. Jovens que estão parados, jovens que perderam o brilho nos olhos, que não estudam mais, que não se permitem, que acham que o estudo já não vale mais a pena, não faz diferença eu estudar, o meu pai e a minha mãe não me incentivam, eu nem tenho pai e mãe em casa, eu perdi meu pai para o crime, perdi minha mãe para as drogas, são muitas as situações, mas 30% nem trabalham e nem estudam. Uma das coisas mais tristes quando a gente conversa com alguém, vai orientar um adolescente, vai aconselhar um jovem, você faz uma pergunta básica: o que você pensa para amanhã? O que você pensa do seu futuro? E a pessoa não demonstra ter sonho nenhum. Querido, nós precisamos voltar a sonhar com as coisas de Deus. Precisamos voltar a sonhar com coisas grandes. Nós precisamos voltar a sonhar com a volta de Cristo Jesus. Precisamos voltar a sonhar com salvação nas nossas casas. Jovem, volte a sonhar com a salvação do seu pai, da sua mãe. Volte a sonhar com a salvação dos seus amigos de escola, de faculdade. Volte a sonhar com a reconciliação de meninos e meninas que caminharam com você na igreja e hoje estão esfriados, afastados da fé. Volte a sonhar com coisas grandes. Volte a sonhar com os sonhos de Cristo Jesus, o Senhor. Mas saiba que uma vez que o teu sonho seja espiritual, muitas vezes as pessoas nos odiarão. Mas a juventude é uma fase de sonhos. Sonhar com cursos, com viagens, com faculdades, com comprar coisas materiais, o primeiro carro, comprar um imóvel, sonhar com casamento, sonhar com a paternidade, com a maternidade, sonhar os sonhos do Senhor. E para que esses sonhos sejam realizados, uma outra característica do jovem é a agilidade para fugir das armadilhas, é a capacidade de se mover mais rápido. O jovem é mais ágil. Os recordes mundiais dos velocistas, você não vai ter um Usain Bolt correndo com 40 anos naquela velocidade. Ele está no recorte ali dos 28, até uns 30, estourando por ali. A ginástica vai permitir essa velocidade. Porque existe um momento que o nosso corpo ele vai reagindo diferente. Mas o jovem, ele tem essa capacidade de se mover mais rápido, ao menos deveria.
E o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, que era um jovem pastor: fuja das paixões da mocidade. Então, ao mesmo tempo que você sonha, para que esse sonho seja realizado, é necessário que você se desvie, não da palavra de Deus. Da palavra de Deus você não se desvia nem à direita e nem à esquerda. Mas muitas vezes você vai precisar sair à direita ou à esquerda de várias tentações no mundo. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com que os de coração puro invocam o Senhor. José, quando foi tentado pela mulher de Potifar, José fugiu, porque José era um menino. O texto bíblico não fala quanto tempo ele já era escravo, mas digamos que tenha passado alguns anos, e José tivesse ali com seus 19, 22 anos, e ele entendeu o que estava acontecendo, e o texto é muito claro quando ele diz que ele não faria aquilo com a mulher de Potifar por causa do Deus dele, não era por causa de Potifar. Talvez, pensando em Potifar, até ele se animasse. Vai que Potifar fosse um senhor ruim, vai que Potifar tivesse humilhado ele em alguma situação, vai que Potifar, antes de tornar José governador daquela casa, tivesse tratado ele como um escravo qualquer e humilhado ele muitas vezes. Talvez, pensando no seu patrão, ele tivesse um motivo a mais para cair na tentação. Mas ele vai dizer que o Deus dele não merece. Então não importa a situação, o que importa é a quem nós servimos. Mas isso jovem, rápido, ágil, fugiu. Porque se é um homem mais adulto, no recorte dos 40, 45, 50 anos, esse homem diz assim: não, eu estou de boa, eu não vou cair nessa tentação, eu entendo, eu sei o que é isso, eu sei até onde ela vai chegar, e eu jamais vou cair. O que ia acontecer semanas depois? Iria cair, por causa da sua autossuficiência. Diante da tentação sexual, não tem mais macho ou menos macho, tem mais rápido ou mais lento. O mais rápido foge, o mais lento vai cair e vai quebrar a cara. E talvez o jovem tenha essa capacidade de rapidamente se desviar das coisas. Quando a gente olha o recorte de grandes homens de Deus, a gente percebe que várias tragédias acontecem na fase adulta. Na fase de jovem, Davi encarou Golias. Na fase de jovem, no momento de louvor e adoração, Davi peitou Mical, a filha do rei Saul, mas numa fase estável, já acima dos 40 anos, que é o crente mais perigoso. Sabe qual que é o crente mais perigoso na igreja? É o SSS, é o crente salvo, sentado e sossegado. Esse é o infeliz, que ele está pronto, é presa fácil para o inimigo. Salvo, sentado e sossegado. Foi exatamente assim que Davi estava. E não foi com 16, 17, 20, 25 anos que Davi capotou na fé, mas foi acima dos 40. Salomão, com 20 e poucos anos, era humilde diante do Senhor, fugia das tentações e pede a Deus sabedoria para cuidar do povo de Deus. Na fase mais adulta, se vende a idolatria com um monte de casamentos e conchavos. E a gente pode incrementar uma lista muito grande de grandes homens de Deus que se perderam na fase adulta, depois de uma adolescência e de uma juventude de brilho. Queridos, nós precisamos também na fase adulta voltar a ter agilidade diante da tentação. Nós lançamos uma pesquisa, os homens aqui presentes já preencheram a pesquisa dos homens? Já preencheu o Jairzinho? Os irmãos que não preencheram, você está no grupo, Moisés, do informativo da igreja? Não? Então pegar seu zap depois para incluir e jogar você também no grupo dos homens. Está no grupo dos homens, irmão? Ainda não? Wellington, agilidade, filho, ó. Agilidade. Põe o irmão no grupo dos homens. Né? Lá no grupo dos homens a gente lançou uma pesquisa. E dentro da pesquisa, ela pode ser autônoma, você não precisa pôr seu nome. Nós estamos pedindo para que cada um denuncie o seu próprio pecado. Qual é a sua maior fraqueza?
qual a sua maior fraqueza. Se você não tem coragem de assumi-la, saiba que o diabo já sabe da sua fraqueza. Tonto é você, achando que você está escondendo isso do diabo. E uma vez que você assume a sua fraqueza, qual é a grande vantagem que tem? Me ajudem. Quando a gente assume a nossa fraqueza. Qual é a grande vantagem? Saber lutar, se proteger contra ela. Você vai criar barreiras, você vai abrir trincheiras, você vai murar, você vai cercar, porque você sabe que ali é a sua fraqueza. Então preencha a pesquisa, você homem, que a gente quer trabalhar em cima disso, aí no próximo trimestre, na virada do ano, com os principais temas, para que nós voltemos a ter agilidade. O teu problema é a mentira, o teu problema é o sexo oposto, o teu problema é o sexo igual, o teu problema é dinheiro, o teu problema é a preguiça. Qual é o teu problema? Para que a gente possa, biblicamente, atuar no ministério de homens, em nome do Senhor Jesus. Passa mais uma, lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Lembra-te, atenta-te ao teu Criador, tenha a chama acesa diante do teu Criador, se apaixone pelas coisas do teu Criador no tempo da mocidade, viva uma paixão contínua, intensa com Deus durante toda a tua vida, mas foge das paixões mundanas. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Então, quem é que manda? Quem manda no corpo? Humanamente falando, quem manda no corpo? É o cérebro. Tem alguns que só tem um tique e teco, né? Mas é o cérebro que manda. Quem manda no corpo é a mente. E a palavra de Deus diz que o cristão, ele passa a ter a mente de Cristo. Então, quem manda no nosso corpo já não é mais a mente humana, mas é a mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham no passado. Já não mais agora. 2 Coríntios 5,17, que todo mundo conhece de cor, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Como é que a gente vive constantemente caindo nas mesmas tentações do passado? Nós já passamos, já viramos essa página. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Fica subentendido que agora que nós estamos com a mente de Cristo, agora que sabemos das ferramentas, das armas espirituais, Efésios capítulo 6, das armas espirituais, eu já não mais cairei nas tentações, porque eu tenho condições de fugir de algumas e, se for necessário, enfrentar e vencer, porque o texto bíblico diz que o escudo da fé, ele é capaz, ele é suficientemente poderoso para nos livrar dos dardos inflamados do maligno. Há condições de vencer a tentação. Mentira do diabo. Quando diz que você não pode, que você não consegue, consegue sim. Nenhum pecado tem mais domínio. Romanos capítulo 6. O que diremos a respeito dessas coisas? Viveremos no pecado para que a graça se manifeste de maneira abundante? Não. Como viveremos nós para o pecado se nós já morremos para ele? É uma coisa ilógica. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Querido, com pecado não se brinca. Pecado a gente foge. Agora, uma coisa importante, principalmente para o jovem, é entender que a tentação não é pecado. A tentação não é pecado. Tem muito jovem sendo esmagado, tem muito jovem oprimido, tem muito jovem depressivo, porque se sente tentado em várias áreas. E o diabo vai oprimindo ele, e naquela tentação ele se sente fraco, ele se sente acuado, ele se sente sujo. Ser tentado não é motivo para isso. Se você é tentado na área sexual, se você é tentado na área financeira, se você é tentado em toda sorte de pecado, ser tentado não quer dizer que você esteja em pecado. Não deixa o inimigo te sufocar.
Não deixe o inimigo te colocar para baixo. Ah, mas eu estou tão fraco, mas você não caiu. Então glorifique a Deus. Porque, abra alguém para mim, leia bem forte aí, 1 Coríntios 10, 13. Ah, mas eu não estou aguentando mais. Eu não estou suportando mais essa situação. Calma, querido. Ele mesmo é uma coisa fantástica. O texto bíblico diz que o próprio Deus. A tentação é o quê? Segundo esse texto? Humana. Não é isso que o texto diz? Não sobreveio sobre vocês tentação que não seja humana, comum aos homens. Então a nossa luta, primeiro, nem é contra o inimigo. A nossa luta é contra nós mesmos, contra a nossa carne. Tiago vai dizer que de onde provém as nossas guerras? De onde provém as nossas questões, as nossas crises? Não é da nossa própria vaidade? Não é da nossa própria ganância? Não é de nós mesmos? Tem gente querendo vencer o diabo, mas não venceu nem o próprio ego, nem o próprio eu. Tem um passo antes. Nenhuma tentação que vem sobre nós é desumana, mas junto com a tentação provém o escape. Então quem dá a tentação, quem dá somos nós mesmos, mas o escape quem dá é Deus. Deus provê o escape de maneira que nós não caiamos. A pergunta é o seguinte: quando Deus abre a porta para José correr, ele corre. E quando Deus abre a porta para mim, para você, nós temos corrido ou nós temos insistido em sermos valentes quando não é hora de valentia espiritual? Uma outra coisa muito bacana na juventude é a fidelidade nas amizades. Dos irmãos aqui mais experientes, quem tem um amigo chegado aí, bem chegado, que é da época da adolescência, que é da época da juventude, A maioria, a gente forma os nossos amigos ali, na escola, na igreja, e é naquele recorte. A gente carrega esses amigos aí para a nossa fase adulta. Podemos formar novas amizades? Sim. Em algum momento, na fase adulta também a gente cria, mas não tem esse vínculo dos amigos que a gente formou da época da adolescência. As amizades são uma coisa fantástica, principalmente as amizades que nos levam mais perto de Jesus. Vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado no leito. Alguns aqui, no mínimo é mais do que 2, 3 ou 4 homens, vieram trazendo alguém, amigos, que levaram aquele paralítico para perto de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Amizade que nos aproximam das coisas de Deus, amizades que enfrentam as adversidades conosco e por nós, amizades que enfrentam a multidão, amizades que fazem buraco no telhado e nos colocam diante da presença de Cristo Jesus, o Senhor. E a gente tem jovens aqui na igreja fantásticos. A gente tem uns jovens aqui na igreja que são sensacionais nessa questão das amizades, de suportar um ao outro, de chorar com o outro, de ligar para o outro. Os mentoreamentos favorecem isso, mas não apenas por conta de um programa, de um evento, de um discipulado religioso, mas porque passam a ter carinho mesmo uns com os outros. No último sábado que teve o mentoramento dos jovens, um jovem veio aqui à frente dar o seu testemunho, e ele falou que estava meio afastado da igreja, que tinha tomado umas decisões que de alguma forma entristeciam a ele mesmo, e ele disse algo assim, parecido com isso, que ele saiu, se afastou da igreja, mas que os melhores amigos dele, as pessoas que gostam dele, que amam, que oraram, que não desistiram dele, todas estavam aqui. Ele precisou sair para sentir falta. Graças a Deus, deu tempo dele voltar, porque para alguns não dá. Querido, valorize as suas amizades, em especial uma amizade que te aproxime de Cristo Jesus. Lembra-te do teu Criador no tempo da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador com intensidade, com paixão. Lembra-te do teu Criador com força, com disposição. Quando é que eu comecei a perceber que eu estava envelhecendo? Quando eu já tinha preguiça
para acordar às 7 horas da manhã para jogar bola. Nunca tive preguiça na vida para jogar bola. E quando você começa a pensar duas vezes, acho que eu estou ficando tiozinho já, né? Que agora não quer jogar bola às 8, joga bola às 10. Né? Joga bola mais tarde. Né? Você começa a ter menos disposição para algumas coisas. Outra característica que você percebe que está mudando. Você deixa de jogar bola para ir pescar. Né? Jairzinho, Cosme, Jean. Né? Os caras já não correm mais, é que é pescar. É outra pegada, né, Cosme? Estou brincando, hein, meu? Outra pegada. Mas, queridos, a juventude tem um mover. E a gente crê que esse mover nas mãos do Espírito Santo de Deus é poderoso. Nós que somos, aqui a gente tem poucos jovens solteiros hoje, aqui na quarta-feira, mas nós que somos adultos, casados ou não, solteiros, divorciados, viúvos, que a gente possa abrir os caminhos, incentivar, apoiar, suportar os nossos adolescentes, a nossa juventude, que a gente possa criar espaço para que eles exerçam a força do evangelismo, da oração, para que eles exerçam todo o movimento espiritual que pulsa na juventude, mas também que a gente oriente eles a fugir das tentações, que nós possamos, em nome de Jesus, ser orientadores e não incentivadores e não murmuradores em cima da juventude. Louva a Deus pela vida também desta igreja, porque a gente vê os nossos juniores, adolescentes e jovens cantando, tocando, abrindo culto, orando, pregando, evangelizando, e não há limites para o agir do Espírito de Deus na vida de um menino, de uma menina crente em Jesus, que coloca a sua juventude diante do altar de graça do Senhor.